Que alegria imensa estar aqui com você, minha querida, que fez o concurso para bombeiro militar aqui do Distrito Federal, o QBMG-1, que é Militar Geral Operacional, Soldado Operacional, né? E no tema que caiu, que deixou muita gente surpreendido, quebrando aí as expectativas dos gurus, que foi justamente esse tema, né, sobre violência obstetra, né? E um tema que está aí, né, aparentemente não tem muita coisa a ver com o seu cargo, né? Você esperava alguma coisa relacionada a incêndio, combater aí incêndio, essas coisas aí. Mas a banca vem e traz um tema que, né, se você for parar para pensar um pouquinho, pode ser que seja assim relacionado. Pode ter alguma correlação, né? Mas na prática não é assim que funciona. Pegando o exemplo da IDECAN de 2018, né? Pegando esse exemplo da IDECAN de padrão de resposta 2018, eu montei um padrãozinho de resposta aqui, tá? Modelo do professor Quinte. Montei aqui um dentro desse tema com uma explicação e eu vou te explicar mais ou menos o que é esperado dentro da sua redação com base nos textos motivadores e com base no histórico da banca. Nesse momento, inclusive, né? Nós estamos aí com a fase de recurso aberta, né, para a Decase Rio de Janeiro. Então, a gente está recebendo aqui, ó, redações da Decase Rio de Janeiro, né, para poder, né, que também foi a banca IDECAN que elaborou. Então, estamos recebendo aqui as redações da Decase e fazendo as análises, fechando os recursos aí. E com base nisso, né, a gente vai trabalhar aqui esse modelo, trago até um exemplo aqui de agora mesmo, quantas linhas esse cliente fez, e vamos falar um pouquinho também da fase de recurso. Então, passado o susto, agora vem o momento de você entender como a banca vai fazer a correção do seu texto. Nessa linha de raciocínio, você precisa entender, primeiro, a partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, os textos motivadores, cada um deles, né, seja o infográfico, né, trazendo sobre a... Só abrir aqui, né, para ficar maior para mim. Falando sobre o alcance da violência, né? Vários dos problemas no Brasil ocorreram por tradição. Muitos hospitais persistem nas práticas antiquadas. Antes disso, deixa eu só mostrar para você que esse tema já caiu na prova, tá? Esse tema, violência obstétrica, caiu aqui, ó, no concurso para o MP, Ministério Público do Pará, banca Consupan, né, Consupan, combate à violência obstétrica, uma questão de proteção à vida. Então é um tema que já estava aí circulando desde 2022, tá? Então esse tema aqui é de 2022, beleza? E aí, também um padrãozinho muito parecido com o que a IDECAN também trabalha, tá? Então, e aqui o padrão da IDECAN de 2018 que a gente está usando como modelo, beleza? Então, o que esperamos de você aí, né? O que esperamos de você? O que a gente espera na sua resposta? É isso que você vai agora bater com a sua folha de rascunho para verificar se você está ali dentro dos critérios, tá? Então, lida os textos motivadores, todos eles. Agora você vai fazer o quê? Você vai trabalhar aqui, ó, dentro dos elementos. Só desativar aqui a função perseguir da câmera. Vou desativar aquela aqui rapidinho. Desativar, senão ela vai ficar... Desativa, minha querida, desativa. Aí, pronto, desativou. Desativar aqui essa função, senão ela vai ficar me procurando aqui, seguindo o meu rosto, e não é essa a ideia. Então, vamos lá. Caminhos para o combate à violência obstétrica no Brasil. Caminhos, ou seja, a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, muito parecida aí com o Enem, né? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos para a defesa do seu ponto de vista, no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Então, quais são os caminhos? Então, se são caminhos, né, que são medidas, então é mais de um. Então, não basta ter colocado apenas um caminho, tá? Vamos ver. Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo argumentativo, apresentando indícios que o classificam como tal. Que indícios são esses? Conceituação, né? Então, você pode começar a sua redação com o conceito do que é uma violência obstétrica, né? É o melhor tipo de início. Explicações, né? Então, todo texto dissertativo ele traz explicações, exemplificações, ou seja, lá na parte da argumentação,
Análise, que é aquele períodozinho, né, que você está relacionando ler com crer. Interpretações de aspectos, defesa de ideias dentro da temática solicitada. Interpretação de aspectos, a gente vai falar sobre isso. Segundo Platão e Fiorin, que é esse livro aqui. Olha só, livro de 1992, tá? 92, Platão e Fiorin. O texto deve ser uma unidade, devendo tratar de um só objeto, no caso, caminhos, né? Essa qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema proposto, uma vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. Então, o que é isso? Bom, se a sua tese é que existe a violência e que essa violência tem 3 soluções, 3 caminhos para se resolver, né, para se combater, né, caminhos para combater a violência obstétrica no Brasil, então você vai apresentar caminho 1, caminho 2, caminho 3, beleza? Sempre partindo do conceito, sempre partindo da explicação do que é isso daí. A proposta de redação exige que seja produzido um texto dissertativo argumentativo a partir de 2 motivadores disponibilizados, na verdade, 2 motivadores, esses motivadores disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema proposto no âmbito dos aspectos temáticos relacionados. Agora, onde que estão esses aspectos temáticos relacionados? Tá? Em cada um dos textos motivadores, tá? Por isso que os textos motivadores é a partir dele que você constrói o seu repertório. A conceituação de violência obstétrica como violência de direitos humanos e prática abusiva do atendimento à gestante. As principais formas de ocorrência dela, no contexto do serviço de saúde, intervenções necessárias. Por que está aqui no contexto de serviço de saúde? Porque está lá no texto motivador. Desnecessária, respeito à autonomia da mulher, impedimento de acompanhamentos, práticas invasivas sem consentimento. Pegou a parte da explicação? Então você deu o conceito, né, como violência de direitos humanos, e agora você está explicando. Consequências para a saúde física, emocional e psicológica da mulher e do recém-nascido, responsabilidade do Estado, das instituições de saúde, dos seus profissionais, na prevenção, fiscalização e enfrentamento do problema, a importância do parto humanizado, baseado em informações a respeito à autonomia da gestante e intervenções apenas quando clinicamente necessário, tá? Meus 2 últimos filhos nasceram de parto humanizado, na banheira e tal. A necessidade de políticas públicas e ações educativas como mecanismo de transformação da realidade social. Necessidade de políticas públicas e ações educativas. 2 medidas. A apresentação de proposta de intervenção concreta. O que é isso? O que é uma proposta de intervenção concreta? É aquela que é factível, você pode pô-la em prática. Viável, com indicação de agente, ação, meio de execução e finalidade. Então presta atenção nisso. Eu não te pedi caminhos para combater? Pedi. Esses caminhos precisam ser o quê? Abstratos? Políticas. Tá, mas que políticas? E ações? Essas ações serão com que agentes? Serão destinadas a que pessoas? Quem vai fazer? É o hospital? Quem vai fazer? É o posto de saúde? Respeitando, obviamente, os direitos humanos. O candidato deverá demonstrar capacidade de análise crítica, tá? Progressão lógica das ideias, coerência argumentativa, objetividade e clareza, além do domínio da norma padrão da língua portuguesa no que se refere à ortografia, morfossintaxe e pontuação. Isso aqui eu acrescentei por conta da tabela, tá? Qual a tabela? Bom, a tabela para o concurso, tá? do Corpo de Bombeiro do DF trouxe especificamente esses 7 critérios. Apresentação, legibilidade, margens e parágrafos, ou seja, o aspecto visual da sua redação. Então, vou pegar aqui uma redação de exemplo, né? Uma redação de exemplo aqui. Essa redação aqui de exemplo de hoje, né? Da IDECAM. Então, você já olha aqui e você vê, caramba, Quinte, o candidato se deu mal. Então, visualmente, você vê que ele coloca um título aqui em cima, coloca um título aqui em cima, tá vendo? E já vem para cá, marcando aqui faz outra rasura, tá vendo? Então esse aspecto visual você tem que tinha que ter tomado atenção, e você que está assistindo esse vídeo já para o concurso, né, para o próximo final de semana, vai prestar atenção, tá? Manutenção do tema proposto. O que é manutenção do tema proposto? Bom, você não está falando de combate, na sua introdução você trouxe o conceito de violência obstétrica e trouxe a necessidade de combater. Então, você vai manter esse tema no parágrafo 2, 3 e 4. Ok? Articulação entre as partes do texto. O que é isso? Bom, uma das respostas que a
a bendita da IDECAN dá é essa resposta aqui, ó. Ausência, não, de repertório não. Ausência de proposta de intervenção. Então aqui, ó, por exemplo, nessa análise que eu fiz aqui, ó, ela vai e coloca aqui, ó, ausência de proposta de intervenção, tá vendo? Ó? E tirou um ponto do candidato, tá vendo? Ausência de proposta de intervenção. E nessa outra análise aqui, ela está falando que está faltando o repertório, né? Mas ela tem aqui, ó, por exemplo, né, o que eu quero aqui nesse item é quando ela fala assim, ó, ausência de progressão temática, ausência de coesivos inter e interparágrafo em alguns pontos, ok? Parágrafo composto por um período só. Então, vamos lá. Aqui dentro da articulação entre as partes do texto, então os textos eles se articulam tanto no campo entre parágrafos, entre o parágrafo de introdução, desenvolvimento 2 e conclusão, como dentro, juntando um período com outro, ou subordinativo, coordenativo, ou nas orações, ok? E aí você tem uma vez que, né, que são os elementos que conectam, né, são os elementos coesivos para conectar frase, orações, períodos e parágrafos. Combinado? Beleza, então você vai ser avaliado aí. 4. Habilidade argumentativa, atualização, originalidade e relevância das informações. Bom, nesse ponto eu tenho aqui, ó. Não trouxe aqui não. É no outro. Eu vou trazer no outro vídeo, quando eu for comentar o outro tema. Quando eu for comentar, por exemplo, a parte de recurso, no próximo vídeo. Inclusive, se você não se inscreveu, se inscreva que eu vou fazer um vídeo só falando sobre como recorrer para a IDECAN. Beleza? E vencer, obviamente, né? Não adianta só recorrer, tem que recorrer e vencer, beleza? Então, vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, vamos lá. Aí eu vou trabalhar a habilidade argumentativa, que é a atualização, originalidade e relevância. O que ela fala sobre isso e, principalmente, como ganhar. Progressão no desenvolvimento das ideias e coerência entre os argumentos apresentados. Ou seja, lembra que a intervenção tem que ser concreta? Os caminhos têm que ser concretos? As medidas devem ser concretas? É justamente isso que ela vai avaliar aqui. Objetividade. Então, né, tem gente que fica enrolando lá, salta-se que, aí perde, né, ordenação, né, que é a ordem, e clareza das ideias, tá ok? Para as ideias serem claras, basta você ter os apostos explicativos, as explicações, as exemplificações, que isso facilita muito, tá bom? Formulação linguística. Morfossintaxe, ortografia, pontuação da norma padrão do português. O critério 7, que trata das regras da norma do padrão, será 0,6. Aí tem a regra de pontuação. 0,6, 1 ponto para relacionados à propriedade vocabular. Cara, 1 ponto para propriedade vocabular eu achei pesado, mas quem dá a regra é a banca. 0,8 para os erros de morfossintaxe e 0,6 para os demais erros. Beleza? Seja ortografia, acentuação, pontuação. Agora, propriedade vocabular, ele meteu 1 ponto aí para quem tirou propriedade vocabular. Até porque a nota é 20 no total de 50, né? Então, ou seja, ele quer pessoas, quer bombeiros que saibam fazer um bom relatório depois. Beleza? Gente, e a regra das 20 linhas? Bom, por fim, por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo 2 palavras completas, excetuando preposições, conjunções e artigos. Então vamos ver o exemplo aí de hoje. Linha 16. Notória nas novas gerações. Então, tem 2 palavras aí? Tem. Aí você fala, mas tem 3. Excetuando conjunções, preposições e artigo. Nas, né, forma a preposição a, que é o artigo, mais em, as, nas. Então, novas gerações formam 2 palavras. Será atribuído nota 0, ou seja, eliminado do concurso, o candidato que desrespeitar um mínimo de 20 linhas efetivamente escritas. Na prática, ele fez quantas linhas? Então, vamos olhar aqui essa redação. Aqui, ó, na linha 6, ele fez um masculino, ou seja, ele fez uma translineação e aqui não é uma palavra. Então, a linha 6 não conta como linha efetivamente escrita, porque tem que ter 2. E na linha 26, dignidade, só tem uma palavra. Logo, essa redação aqui tem o quê? 26 linhas? 25 ou 24? Então, põe aqui nos comentários quantas linhas tem essa redação e aí eu vou saber se você assistiu esse vídeo até o fim ou não. Beleza? Então, no próximo vídeo,
eu venho trabalhando com você, né, a parte de recurso, como recorrer na EDECAN, tirando as suas... Inclusive, já põe aqui quais as dúvidas que você tem nessa fase de recurso, como recorrer, como ganhar pontuação. Tudo isso eu vou te explicar, como fazer a bibliografia, né, para que você vá para a banca e tenha o sucesso que os nossos, aqui ó, mural dos gabaritadores, né, uma parte deles tiveram fazendo o recurso conosco. Um beijo, abraço, e você que vai fazer a prova no próximo domingo, sucesso para você. E você que já fez a prova, que é uma análise gratuita, então pega a sua redação, sua folha de rascunho, né, transcreve ela por Word, obviamente, algumas coisas simplesmente não dá para ler, e manda, que a gente faz aqui uma estimativa de nota para você e coloca seu nome na reserva para análise gratuita, que é essa planilha aqui, ó. Essa planilhona aí de correção, tá vendo? Onde a gente coloca a nota, comentário e, né, a chance de vencer. E você tem essa planilha aqui, correção nossa, que é o nossa estratégia para saber quantos pontos dá para subir, porque a banca e Decan erra e erra feio. Beijo, abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, Samuel, meu querido amigo, é assim que a gente considera você aqui em casa, viu? Graças a você eu consegui voltar pro jogo, eu estava eliminada na prova da PRF e estava com redação ruim, né? E você conseguiu me colocar de novo no jogo, eu acreditei no seu trabalho, eu agradeço muito pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho, e você me devolveu, não foi só meus pontos não, nessa briga aí você devolveu, foi meus sonhos. E eu te agradeço muito, vou brigar muito agora pra essa vaga, se Deus quiser essa vaga é minha. Tamo junto sempre, forte abraço, beijo!